Caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais um dia, um momento de explanação do Evangelho no Lar. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje eu estou responsável pela condução desta tarefa, deste trabalho. Para iniciarmos então a nossa atividade, eu vou convidar todos, onde quer que estejamos, seja na nossa casa, seja em um hospital, seja na rua, enfim, onde quer que estejamos, que me acompanhem em uma prece. Na medida do possível, vou convidar todos para cerrarmos os olhos físicos, elevarmos nosso pensamento àquele que é Pai de todos, Deus, o nosso Pai de amor, Pai de bondade e de justiça. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que Tu nos ofereces. Em especial, a oportunidade da reencarnação. A oportunidade desse aprendizado que tanto nos auxilia para essa jornada evolutiva em prol da perfeição. Sabemos, Pai, que ainda somos crianças espirituais, ainda vacilantes nos nossos passos, mas somos confiantes em Ti, confiantes na Tua mão segura, confiantes na Tua sabedoria e no Teu auxílio. Agradecemos por tudo isso, Pai, e pedimos, humildemente, muita luz e muita paz em nossos dias. Que assim seja. Caros amigos, caras amigas, o nosso trabalho hoje, ele está no capítulo 1. Capítulo 1, que tem como título, Não vim destruir a lei. E o item específico que nós iremos abordar hoje é o item 9 deste capítulo 1. O item 9, ele está dentro das instruções dos espíritos. E ele é intitulado, esse item 9, A Nova Era. Essa mensagem, ela foi trazida por um espírito israelita em Mulhouse, em 1861. Eu vou fazer uma breve leitura aqui deste item e depois nós vamos fazer algumas reflexões. Começa assim, então. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a intenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas das portas da felicidade eterna.
Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Caros amigos, caras amigas, aqui nesse item, então, esse espírito, um espírito israelita, ele traz para nós uma espécie de linha do tempo dos pensamentos religiosos. Ele fala, então, daquele papel, daquela missão que Moisés se propunha e trouxe à humanidade, que foi primeiramente abrir as portas ao conhecimento de Deus como único, o monoteísmo. Também Moisés trouxe para nós os 10 mandamentos, uma lei moral que organizou alguns aspectos relacionados à moralidade da humanidade naquele período e, inclusive, até hoje, nós temos as suas reflexões. Depois, nesse texto, esse Espírito ele fala para nós da missão de Jesus. Jesus que, então, desenvolveu essas ideias que Moisés trouxe, de uma forma a qual agregava conhecimento, e dentre os conhecimentos, Jesus deixou bem claro para nós 2 grandes aspectos. O primeiro deles, da fraternidade universal, e também da imortalidade da alma. E por último, então, nessa sequência de ideias religiosas, ele cita para nós aqui, fala para nós do Espiritismo. O Espiritismo que veio trazer, então, todo esse cipoal de conhecimentos, essa bagagem de novas ideias relacionadas não só à imortalidade da alma, como a vida em outros mundos, traz para nós também a mediunidade, né, de uma forma muito desenvolvida, né, muito clara. Fala para nós também de vários aspectos relacionados ao próprio desenvolvimento da humanidade, enquanto o espírito no seu desenvolvimento imortal. Enfim, a doutrina espírita, ela traz, então, os ensinos mais desenvolvidos, de acordo, obviamente, claro, com a ciência. Outro fato também que é bem importante de nós nos atentarmos nessa passagem é sobre a questão de que alguns ensinos, eles são necessários que haja, então, o seu tempo para que eles sejam descortinados. Hoje, com o advento de muito conhecimento, principalmente pela questão da ciência, nós conseguimos, então, conversar sobre alguns aspectos que, se fossem conversados e fossem, então, trazidos à tona, por exemplo, no período de Moisés, esses conhecimentos eles provavelmente se perderiam. Provavelmente esses conhecimentos eles não teriam a sua semente frutificado. Então, haveria necessidade e há necessidade de uma espera e de um amadurecimento da humanidade para que alguns conhecimentos, então, sejam trazidos à tona. E quando esse Espírito fala para nós da nova era, ele está falando, principalmente, que hoje, em pleno 2021, nós já temos conhecimento de muitas coisas. Nós já temos conhecimento de diversas questões que vão nos auxiliar à mudança de comportamento da humanidade, que vão auxiliar para que nós consigamos, então, tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Mas daí a gente faz a seguinte reflexão. Com todo esse conhecimento que nós já temos, o conhecimento de fraternidade universal, o conhecimento de nós entendermos a importância de perdoar, de amar o próximo, de nós sermos mais humildes, mais caridosos. Com todo esse acesso a esse conhecimento, por que será que nós ainda
aparentemente, pelo menos parece, que nós ainda temos muita dificuldade de colocar em prática isso. De nós transformarmos esse conhecimento de uma forma a qual ele está no nosso cognitivo e transformar ele em ações, em atos. Por que será que é tão difícil ainda a gente proceder dessa maneira? A doutrina espírita fala para nós que muito da razão disso está baseado em nosso orgulho e nosso egoísmo. De nós agirmos na sociedade, de nós intervirmos no nosso contexto, ainda muito baseado em ações egoísticas, em ações orgulhosas. E o caminho que nós podemos percorrer para ir de encontro a isso, ou seja, nós combatermos isso, é nós, então, entendermos essa moral cristã e de nós podermos, então, fazer as nossas autorreflexões e conhecer, então, tudo aquilo que nós percebemos que é um empecilho para nós nos desenvolvermos moralmente falando. De nós podermos, assim como Santo Agostinho fala para nós na questão 919 do Livro dos Espíritos, que nós possamos conhecer-nos, nos conhecer, conhecer as nossas virtudes, conhecer os nossos vícios, e de nós potencializarmos as nossas virtudes e de nós combatermos os nossos vícios. De nós entendermos a importância de que, se no atual estágio que eu estou vivendo, eu estou sofrendo, eu estou passando por alguma dor moral, que eu também tenho capacidade de amenizar esse sofrimento e essa dor moral, voltando o olhar para mim mesmo. Caros irmãos, que nós possamos, nesses momentos que nós estamos vivendo atualmente, de nós amenizarmos os nossos sentimentos, de nós acalmarmos os nossos pensamentos, de nós acariciarmos de uma forma carinhosa o nosso coração. Que nós possamos, caros irmãos, tranquilizarmos as nossas energias, que possamos respirar profundamente em paz, em harmonia, que nós possamos viver todo dia e a cada dia tendo a consciência do porquê estarmos aqui. Amigos, o Evangelho no Lar, essa prática estimulada pela doutrina espírita, é o momento de nós pararmos e refletirmos sobre o eu, refletirmos sobre o espírito, de nós pararmos um pouco nessa vida às vezes tão tribulada, essa vida tão agitada, essa vida na busca por vezes do consumismo, do materialismo, dos compromissos, que é importante também, mas que nós possamos parar e olhar para o espírito, de nós possamos refletir sobre o autocuidado, caros irmãos, que possamos amenizar os nossos sofrimentos, buscando o auxílio na espiritualidade, de fazermos as nossas preces, de agradecermos, de pedirmos a proteção espiritual para o nosso lar, para nós mesmos, para os nossos amores, para que possamos trilhar os nossos dias mais seguros e mais felizes. A proposta do Evangelho no Lar é uma proposta simples, mas é uma proposta muito eficaz para o nosso desenvolvimento espiritual. Caros irmãos, desejamos muita luz e muita paz para todos. Encerrando o nosso trabalho, novamente te agradecemos, Pai, pela vida. Agradecemos a Jesus pelo ensino e ao nosso benfeitor espiritual, anjo da guarda, pelo amparo. Pai, pedimos humildemente luz e paz nas nossas vidas, proteção, amparo para nós, para os nossos familiares,
mais próximos aos mais distantes, para a nossa casa. Muita luz e muita paz para os nossos ambientes de trabalho e de estudo. Muita luz e muita paz para a humanidade. Que assim seja.